In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Paz vobis. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, amados filhos e filhas de Deus, eu, Papa Leão XIV, humilde servo e sucessor do apóstolo Pedro, dirijo-me a vocês hoje, 5 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro, com o coração repleto de amor pastoral e um profundo compromisso com a verdade do Evangelho. Venho diante de vocês neste momento de grande expectativa, sob a sombra da cruz de nosso Salvador Jesus Cristo, para abordar uma questão que tem gerado intensos questionamentos, debates e emoções na Igreja e em todo o mundo: o ensinamento da Igreja Católica sobre o matrimônio, especialmente em relação à comunidade LGBTIA+. As manchetes proclamaram verdade dura de serem retiradas, refletindo a percepção de que a posição da Igreja sobre o matrimônio como união sacramental entre um homem e uma mulher é uma mensagem desafiadora em um mundo que anseia por inclusão e reconhecimento. Minha homilia de 2 de setembro de 2025, intitulada Homilia sobre a comunidade LGBTIA+, e o amor de Cristo, buscou equilibrar esse ensinamento doutrinário com o chamado à aceitação, afirmando: o amor de Cristo não exclui ninguém, nem por sua orientação sexual, nem por sua identidade de gênero, mas a Igreja deve guiar com a verdade rumo à santidade. No entanto, minha reafirmação de que o matrimônio sacramental é uma união entre um homem e uma mulher, juntamente com minha referência aos desafios pastorais da plena integração da comunidade LGBTIA+, gerou controvérsia, dor e questionamentos profundos. Hoje, meu propósito é oferecer uma explicação teológica e doutrinária clara de por que a Igreja mantém seu ensinamento sobre o matrimônio, enraizado na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério. Ao mesmo tempo, desejo reafirmar o amor incondicional de Cristo por todos, especialmente por aqueles que se sentem marginalizados ou feridos, como nos ensina o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 2. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este acolhe pecadores e come com eles. Inspirado pelo Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Dirijo-me a vocês com humildade, buscando iluminar as raízes da nossa fé, promover o diálogo sincero e construir pontes de reconciliação no coração de Cristo. Minha missão como pastor é guardar a verdade revelada e, ao mesmo tempo, estender a todos uma mão acolhedora, como nos pede o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 21, para que todos sejam um, como tu, Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós. O ensinamento da Igreja sobre o matrimônio está profundamente enraizado na revelação divina, encontrada na Sagrada Escritura e na tradição, e articulado pelo magistério ao longo dos séculos. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, lemos: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Essa passagem estabelece a criação do homem e da mulher como reflexo da imagem divina, com uma complementaridade sexual essencial ao matrimônio. No capítulo 2, versículo 24, acrescentasse: Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse texto fundamental apresenta o matrimônio como uma instituição divina, ordenada a comunhão íntima entre homem e mulher e a procriação, como reforçado no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nosso Senhor Jesus Cristo reafirmou esse ensinamento no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 4 e 6. Não lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: Por isso, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto,
o que Deus uniu, não o separe o homem. Essas palavras ressaltam a indissolubilidade do matrimônio e sua natureza como reflexo do plano de Deus. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25, compara o matrimônio à união entre Cristo e sua igreja. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Essa analogia eleva o matrimônio a um sacramento, um sinal visível da graça divina. O Catecismo da Igreja Católica, 1601, ensina que o matrimônio é uma aliança pela qual o homem e a mulher constituem uma comunidade íntima de vida e amor, fundada e dotada pelo Criador de leis próprias. Essa aliança se ordena ao bem dos cônjuges e à procriação e educação dos filhos, e sua natureza heterossexual deriva da complementaridade sexual estabelecida na criação. Em Amoris Laetitia, o Papa Francisco reafirma: o matrimônio cristão reflete a união entre Cristo e sua Igreja. Amoris Laetitia 72. Por essa razão, a Igreja não pode reconhecer uniões entre pessoas do mesmo sexo como matrimônios sacramentais, visto que não cumprem o desígnio divino de complementaridade e procriação. O Catecismo também aborda a homossexualidade no parágrafo 2357, afirmando que os atos homossexuais são intrinsecamente desordenados porque não são ordenados à procriação ou à união conjugal segundo o plano de Deus. Essa linguagem, embora difícil para muitos, baseia-se em passagens como a Carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 26 e 27. Por isso, Deus os entregou a paixões infames, pois até as suas mulheres trocaram o uso natural pelo que é contrário à natureza, e da mesma forma também os homens, abandonando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns pelos outros. Esse ensinamento não é um julgamento sobre indivíduos, mas uma afirmação de que o ato sexual, segundo o plano de Deus, é ordenado ao casamento heterossexual. Na minha homilia de 2 de setembro, reafirmei essa doutrina, dizendo: o matrimônio sacramental é uma união sagrada entre um homem e uma mulher, ordenada por Deus para procriação e comunhão. Essa postura foi elogiada por líderes como o cardeal Gerard Miller, que, segundo Life Site News, declarou: o Papa Leão XIV defende a verdade do matrimônio diante do relativismo cultural. No X, usuários conservadores usaram hashtags como #CatholicTruth, citando o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 6. Mas desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. O podcaster Taylor Marshall, segundo Life Site News, celebrou minha homilia dizendo: o Papa Leão XIV defende a fé diante da pressão do mundo. Em 1988, em Chulucanas, Peru, organizei um retiro sobre o matrimônio cristão. Os participantes, muitos deles jovens, me pediram clareza sobre o plano de Deus para a família. Rezamos o Salmo 128, versículo 1. Bem-aventurado todo aquele que teme o Senhor e anda em seus caminhos. Este retiro me ensinou que a doutrina do matrimônio é um dom divino, mas deve ser explicada com amor. Em 1995, em Chiclayo, conheci um padre que pregava fervorosamente sobre o matrimônio como sacramento. Rezamos o Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Seu compromisso me inspirou, mas também me desafiou a refletir sobre como comunicar essa verdade com caridade. Em 2003, em Piura, um grupo de fiéis me pediu orientação após a legalização do casamento gay em alguns países. Citei o Catecismo, 2357, e o Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 5, e ele disse: por esta causa deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Essas experiências me moldaram como pastor, lembrando-me que a doutrina é uma luz que guia, mas deve brilhar com amor. Em 1992, em Trujillo,
conheci uma comunidade que organizou uma oficina sobre a família cristã. Pediram-me que explicasse por que a igreja defende o casamento tradicional. Rezamos o livro de Malaquias, capítulo 2, versículo 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, disse que odeia o divórcio. Esse encontro me mostrou a importância de fundamentar o ensino nas Escrituras. Em 2007, em Chimbote, um grupo de pais me perguntou como ensinar seus filhos sobre o casamento em um mundo em transformação. Citamos o livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Essas experiências fortaleceram meu compromisso com a verdade doutrinária, mas também me ensinaram que ela deve ser vivida com compaixão. Embora a Igreja mantenha seus ensinamentos sobre o matrimônio, reconheço o profundo anseio da comunidade Luitia Mais por ser plenamente acolhida na Igreja. Na minha homilia de 2 de setembro, eu disse: o amor de Cristo não exclui ninguém, nem por sua orientação sexual, nem por sua identidade de gênero. No entanto, minha reafirmação da doutrina do matrimônio e dos desafios pastorais da inclusão geraram indignação, pois muitos interpretaram essas palavras como uma barreira à plena aceitação. O New York Times noticiou que meus comentários alimentaram temores de um recuo da abertura promovida pelo Papa Francisco, que em 2013 disse: se uma pessoa é gay e busca o Senhor de boa vontade, quem sou eu para julgar? O The Guardian observou que minhas palavras em 2012, quando, como prior-geral dos agostinianos, critiquei o estilo de vida homossexual, intensificaram as críticas, sugerindo uma postura mais conservadora. Francis de Bernardo, diretor do New Ways Ministry, expressou decepção, segundo a NBC News. Esperávamos uma mensagem inequívoca de boas-vindas, mas o Papa reforça a exclusão ao focar na doutrina do casamento. Marianne Dudley Burke, da Dignity USA, disse ao The Washington Post: o Papa Leão XIV fala de amor, mas sua ênfase doutrinária fecha portas que Francisco abriu. No entanto, ela destacou meu encontro com o padre James Martin em 1º de setembro de 2025 como um sinal de esperança, segundo a AP News. No X, usuários compartilharam hashtags como #Inclusional e #LoveWithoutBarriers, com comentários como: o Papa afirma amar a todos, mas sua posição sobre o casamento gay dói. No Reddit, a comunidade LGBT debateu se minha homilia representa um retrocesso, com um usuário citando o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. A GLAAD, por meio de sua presidente Sarah Kate Ellis, pediu que meu pontificado desenvolvesse o progresso de Francisco, de acordo com o UFPost. Na América Latina, o Infobae relatou que minha homilia gerou divisão, com ativistas na Argentina e na Colômbia pedindo o reconhecimento das famílias Luitia Mais. O La Nación observou que minha ênfase no amor de Cristo oferece esperança, mas a reafirmação doutrinária decepcionou muitos. Na Europa, os católicos Luitia Mais de Westminster expressaram esperança de que minha posição evoluísse, mas criticaram a ambiguidade em relação à fidúcia supplicans, de acordo com o Le Monde. Na Ásia, o The Straits Times relatou que os católicos Luitia Mais nas Filipinas pediram inclusão, citando o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sede misericordiosos, assim como vosso Pai é misericordioso. No Peru, minha oposição em 2018 ao ensino da ideologia de gênero nas escolas, de acordo com o Eu-Comércio, atraiu críticas de ativistas locais, que estão pedindo clareza após minha homilia. Em 1987, em Chulucanas, Peru, conheci um jovem gay que havia sido expulso de casa por causa de sua orientação sexual. Nós o acolhemos na paróquia, rezando o Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Eu lhe disse que ele era amado por Deus,
e esse encontro me ensinou que a igreja deveria ser um refúgio para os marginalizados. Em 1994, em Piura, um casal do mesmo sexo me confidenciou seu desejo de criar seu filho adotivo na fé. Rezamos juntos o livro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Esse momento me mostrou o profundo anseio de pertencer à comunidade eclesial. Em 2001, em Chiclayo, conheci uma pessoa trans que assistia à missa em segredo, com medo da rejeição. Eu disse a ele: "Você é uma criação amada de Deus", citando o Salmo 139, versículo 14. "Eu te louvarei, porque de modo especial e admirável fui feito." Organizamos um grupo de oração inclusivo, que transformou a paróquia. Em 2009, em Chimbote, uma jovem lésbica me perguntou como poderia conciliar sua fé com sua identidade. Rezamos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Sua fé me comoveu e me ensinou que a igreja deve ser um lugar de conforto. Em 2015, em Trujillo, conheci uma família com uma filha não binária que buscava um lugar na igreja. Rezamos o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. "E Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom." Esse encontro me desafiou a refletir sobre como a igreja pode acolher sem comprometer seus ensinamentos. Em 2004, no Amazonas, uma comunidade acolheu um casal do mesmo sexo em um grupo de oração. Rezamos o Salmo 133, versículo 1. "Como é bom e suave que os irmãos vivam em união." Essas experiências me mostraram o clamor da comunidade Uguitia Mais por ser reconhecida como parte do povo de Deus. O ensinamento da igreja sobre o matrimônio não é uma rejeição às pessoas Uguitia Mais, mas um reflexo do plano divino revelado nas Escrituras e na tradição. A doutrina não é uma barreira, mas um dom que guia os fiéis rumo à santidade. Na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 31, São Paulo escreve: "Por isso, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne." Esse ensinamento ressalta a natureza sacramental do matrimônio como reflexo da aliança entre Cristo e sua Igreja. No entanto, a Igreja também reconhece a dignidade universal de cada pessoa, como ensina o Catecismo 357. O homem, criado à imagem de Deus, tem a dignidade de pessoa. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, lemos: "Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus." Em 1990, no Amazonas, conheci uma mãe preocupada com seu filho gay, que havia abandonado a igreja após ser julgado. Rezamos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 36. "Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso." Assegurei-lhe que seu filho era amado por Deus, e esse encontro me ensinou que a doutrina deve ser vivida com amor. Em 2000, em Chimbote, uma jovem lésbica compartilhou sua dor por ter sido rejeitada em sua paróquia. Rezamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. "Fazei a eles o que quereis que os homens vos façam." Esse momento me mostrou que a verdade doutrinária deve ser acompanhada de compaixão. Em 2006, em Pisco, conheci um casal do mesmo sexo ajudando na paróquia após um desastre natural. A generosidade deles refletia o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 35. "Porque tive fome e me destes de comer." Essas experiências me desafiaram a equilibrar a verdade com a misericórdia. Em 1997, em Trujillo, uma pessoa não binária me perguntou como poderia fazer parte da igreja sem renunciar à sua identidade. Rezamos o livro de Isaías, capítulo 55,
versículo 1. Vinde às águas, todos os que tendes sede. Esse encontro me ensinou que a igreja deve ser um oásis para todos. Em 2012, em Chulucanas, uma comunidade me pediu orientação sobre como acolher católicos Lugitia mais sem comprometer a doutrina. Citamos o Salmo 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Essas experiências reforçaram minha convicção de que a doutrina é um dom, mas deve ser vivida com o coração aberto. Embora a igreja não mude seus ensinamentos sobre o matrimônio, ela é chamada a acolher a todos com misericórdia. O documento Fiducia Supplicans, 2023, permite bênçãos pastorais para casais do mesmo sexo, não como aprovação de suas uniões, mas como um sinal do amor de Deus por cada pessoa. Em minha homilia, eu disse: o amor de Cristo não exclui ninguém. Em 2006, em Pisco, uma comunidade acolheu um casal do mesmo sexo após um desastre natural, refletindo o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em 2013, em Chiclayo, convidei um jovem gay que havia deixado a igreja retornar, citando o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Esse encontro me mostrou que a misericórdia é a ponte que une a doutrina e o cuidado pastoral. Em 2002, em Piura, conheci uma pessoa trans que buscava um lugar na igreja. Rezamos o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Esse momento me ensinou que a igreja deve ser um refúgio para todos. Em 2010, em Chimbote, uma jovem lésbica compartilhou sua luta por aceitação. Rezamos o livro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias. Essas experiências me convenceram de que a misericórdia deve guiar nossa aplicação da doutrina, como nos ensina o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 33. Mas um samaritano, que ia de viagem, aproximou-se dele e, ao vê-lo, encheu-se de compaixão. A tensão entre a doutrina do matrimônio e o desejo de inclusão me desafia a me aprofundar na jornada sinodal iniciada pelo Papa Francisco. Em Gaudium Spes, lemos que a Igreja deve ouvir as alegrias e esperanças, tristezas e angústias de todos. Gaudium Spes 1. Por isso, convoquei um fórum global no Vaticano em 2026, onde líderes Lugitia mais, teólogos, bispos e fiéis dialogarão sobre como acolher a todos sem comprometer a verdade do Evangelho. Em 2010, em Chiclayo, organizei um fórum semelhante, onde uma pessoa trans compartilhou sua experiência de fé. Rezamos o Salmo 133, versículo 1. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. Esse diálogo transformou nossa paróquia, e espero que o Fórum de 2026 transforme a Igreja Universal. Meu encontro com o Padre James Martin em 1º de setembro de 2025, relatado pelo La Nation, foi um passo em direção a esse diálogo. Assegurei-lhe meu apoio ao seu ministério com católicos Lugitia mais, e sua peregrinação do Ano Santo de 2025 por esta comunidade é um sinal de esperança. Em 2015, em Piura, uma comunidade acolheu um casal do mesmo sexo em um grupo de oração, rezando o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Em 2008, em Chulucanas, organizei um retiro para famílias com membros Lugitia mais. Rezamos o Salmo 91, versículo 4. Ele vos cobrirá com suas penas, e sob suas asas encontrareis refúgio. Este retiro me mostrou o poder do diálogo para curar divisões. Pedi à congregação para a doutrina da fé que desenvolvesse diretrizes pastorais para as paróquias, garantindo que os católicos Lugitia mais sejam acolhidos com respeito, como o livro de Atos,
capítulo 10, versículo 34, nos pede: na verdade, entendo que Deus não mostra parcialidade. A indignação expressa pela comunidade LGBTIA+ reflete uma profunda dor por se sentir excluída. Reconheço que minha ênfase na doutrina pode ter magoado a muitos e peço perdão. Inspirada no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 7. Digo-vos que haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende. Estabeleci um fundo de solidariedade para a inclusão, que financiará programas pastorais para católicos LGBTIA+ em todo o mundo. Em 2000, em Chimbote, organizei uma vigília pelas vítimas da violência homofóbica. Rezamos o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Esta vigília mostrou-me o poder da fé para curar feridas. Em 2009, em Piura, uma comunidade acolheu um casal do mesmo sexo em um grupo de oração. Rezamos o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 40. Em verdade vos digo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Em 2014, no Amazonas, conheci um grupo de católicos LGBTIA+ que organizavam retiros de oração. Rezamos o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esses encontros me ensinaram que a igreja deve ser um espaço acolhedor, onde todos encontrem o amor de Cristo. O debate sobre casamento e inclusão repercutiu na mídia internacional e em organizações de direitos humanos. A revista Time observou que minha homilia representa uma oportunidade para o diálogo, apesar de sua clareza doutrinária. Convido a comunidade internacional a se juntar a esse diálogo, como nos ensina o livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor. Em 1998, em Trujillo, um encontro interreligioso me mostrou o poder do diálogo para unir as pessoas. Rezamos o Salmo 133, versículo 1. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. O Fórum de 2026 será um passo em direção à reconciliação, buscando ouvir todos os filhos de Deus. Em 2005, em Chiclayo, uma comunidade organizou um diálogo interparoquial sobre inclusão. Rezamos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esse encontro me ensinou que o diálogo pode transformar corações. Em 2011, em Piura, conheci um casal do mesmo sexo envolvido em obras de caridade. Rezamos o livro de Isaías, capítulo 58, versículo 7. Não é repartir o teu pão com o faminto e acolher em casa os pobres sem teto. Essas experiências me convenceram de que a igreja deve ser um espaço de encontro, onde a verdade e o amor se unem. Recorremos a Maria, Mãe da Misericórdia, que acolheu a todos aos pés da cruz, como nos conta o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 27. Então disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Em 2005, em Chiclayo, uma procissão com a Virgem de Guadalupe uniu fiéis de todas as classes sociais, rezando o Salmo 91, versículo 4. Ele te cobrirá com suas penas, e sob suas asas encontrarás refúgio. Maria é um modelo de acolhida, e seu exemplo nos guia rumo à reconciliação. Em 2012, em Chimbote, uma vigília mariana reuniu católicos LGBTIA+ e fiéis tradicionais. Rezamos o Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Este encontro me mostrou que Maria é a mãe de todos, sem exceção. Invoco também São Francisco de Assis, cuja oração pela paz nos inspira a sermos instrumentos de unidade, e São João Paulo II, cujo diálogo interreligioso em Assis, em 1986, nos lembra do poder da reconciliação, como nos ensina a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 3, procurando conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Em 2001, em Piura, uma comunidade rezou o rosário pela inclusão, citando o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 50.
e a sua misericórdia estende-se de geração em geração. Essas devoções mostraram-me que os santos nos guiam em direção a uma igreja que acolhe a todos. Imaginemos uma igreja onde a verdade e o amor se encontram, onde a doutrina do matrimônio é um farol que guia os fiéis e a misericórdia é uma ponte que une todos os filhos de Deus. O livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, nos promete: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Para promover essa visão, instituiu um Dia Mundial de Oração pela Inclusão, a ser celebrado em 1º de novembro, e uma comissão do Vaticano para estudar como acolher melhor a comunidade LGBT+, mas sem comprometer a doutrina. Em 1996, na Amazônia, uma comunidade acolheu uma pessoa trans em um grupo de oração, rezando o Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa experiência me mostrou que a fé pode unir a todos. Em 2003, em Chulucanas, conheci uma mãe que havia reconciliado sua fé com a orientação sexual do filho. Rezamos o Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura apenas um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. Esse encontro me ensinou que a igreja deve ser um lugar de esperança. Em 2010, em Trujillo, uma comunidade organizou um retiro para famílias com membros LGBT+. Rezamos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Essas iniciativas me convenceram de que a igreja pode ser um lar para todos, onde a verdade e o amor coexistem. Caros irmãos e irmãs, o ensinamento da igreja sobre o matrimônio é um dom divino, enraizado na Sagrada Escritura e na tradição, que não mudará porque reflete o projeto de Deus para a humanidade. No entanto, essa verdade deve ser vivida com misericórdia, acolhendo a todos com o amor de Cristo. Como nos diz o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também devo agregar essas ovelhas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Meu pontificado será dedicado a construir pontes, a ouvir a comunidade LGBT+ e todos os fiéis, para que a igreja seja uma casa de oração para todos os povos. Que o Espírito Santo nos ilumine, que Maria, Mãe da Misericórdia, nos guie, e que São Francisco de Assis e São João Paulo II intercedam por nós. Que juntos possamos construir uma igreja onde a verdade e o amor se encontrem, e onde todos encontrem um lar no coração de Cristo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para todos sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, este é o meu canal, este é o teu, é o nosso canal de Cima dos Telhados. Hoje trazendo a palavra do nosso querido Papa Leão XIV. Papa Leão XIV falando sobre família, sobre casamento, sobre o que Deus nos fala sobre casamento, homem e mulher. Espero que você tenha gostado, deixa o teu like, deixa o teu comentário, se inscreva e ative o sininho de notificações. Vem para a família de Cima dos Telhados. Você que está chegando aqui pela primeira vez, não paga nada. Seja muito bem-vindo, meu irmão, minha irmã. Você que já é inscrito, deixa teu comentário, deixa teu like, compartilha. Vamos anunciar a palavra de Deus. As palavras hoje do Santo Padre, uma verdadeira catequese sobre casamento. Tá ok? Meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a cada um, que Deus ilumine a cada um. Créditos ao canal Papa Leão XIV Testemunho Divino. Conheça o canal Testemunho Divino, Papa Leão XIV. Tá bom? Acompanhe eles trazem muita coisa boa. Eu vou deixar o link do canal deles aqui na descrição, tá bom? O link lá do canal deles na descrição deste vídeo.
estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.